A gente vai conversar agora com o Rodrigo Prando, que é sociólogo e que dá aula na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, mais uma vez um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, obrigado. O prazer é todo meu. A Marina teve 22 milhões de votos. O que fazemos com eles? É a discussão em voga, o que pensar com Marina. Eu acredito, depois de quinta-feira do debate, eu particularmente tive convicção que a Aécio ia para o segundo turno. Marina pareceu muito abatida. Eu acho que ela acusou o golpe. No debate. Já no debate, mas bem antes ela já parecia um pouco abatida. Eu acredito que Marina deva sim apoiar a Aécio Neves. O senhor acha que isso é uma tendência? Eu acho que é uma tendência, até por conta da campanha construída pelo PT, na tentativa de aí, construída pelo PT, mas para desconstruir Marina, eu acho que ela deve sim apoiar. E vamos lembrar o seguinte, o próprio Aécio e Eduardo Campos estavam em conversas, a mídia noticiou os dois juntos, né, num jantar e tudo mais, enfim, me parece que há uma possibilidade real e concreta de Marina, e se fosse Aécio, eu já anunciava a Marina como ministra. E aí? A partir do momento que Aécio Neves tiver o apoio de Marina Silva, o que é que muda no jogo eleitoral e de que forma essa mudança poderá ser quantificada? Eu tenho alguns dados aqui que eu peguei no site do TSE e assim, numa conta de padeiro eu diria para você que se 50% dos votos de Marina migrarem para Aécio, a dificuldade da Dilma aumenta enormemente. Ou seja, o Aécio estaria virtualmente eleito? Virtualmente. Vamos usar o virtualmente, o tendencialmente, né? Mas eu diria que sim. Com 50% dos votos? Pela uma conta rápida que eu fiz aqui de padeiro, na verdade. Então, né? Vamos lá. Vamos pegar os números. 34 milhões de votos teve o Aécio Neves. A Marina teve 22 milhões de votos. Vamos pegar esses 50% e vamos arredondar, vamos por 12. Vamos 34 com 12, o Aécio iria para 46. A Dilma teve 43,2. O pessoal do PSOL vai explicar se vai votar na Dilma daqui a pouco, o vereador Toninho Véspoli está aqui conosco, ou se vai votar no Aécio, qual vai ser a posição a partir da campanha da Luciana Genro. Luciana Genro, Pastor Everaldo, mais... Vamos supor, seguindo o seu raciocínio, que a Dilma não tenha nenhum voto da Marina. Nenhum voto. Mas vamos supor que ela tenha os votos do Pastor Everaldo, o que seria um contrassenso do ponto de vista ideológico, do Eduardo Jorge, da Luciana Genro e do Levi Fidelix. Se ela tiver esses votos e nenhum voto da Marina, a eleição fica pau a pau. Aí, como nós estávamos às vésperas do primeiro turno sem saber quem ia para o segundo. Dilma ia para o segundo turno. Aliás, o Lula, que sempre foi um craque na política brasileira, desde 89 nunca levou no primeiro turno. Na verdade, perdeu para o Fernando Henrique no primeiro turno. Levar nunca levou. Se Dilma ganhasse no primeiro turno, seria algo inédito realmente. Ela faria história dentro do PT. Não levou. Agora, eu tenho certeza que a campanha fica pau a pau, mas eu ainda tenho uma convicção de que Aécio sai fortalecido nesse sprint que ele deu final e ele deve sim ter o apoio de Marina. Eu acho que ficou claro até nas palavras aqui do vereador que me antecedeu, nessa questão programática, Ricardo Yang, eu acho que sim, que vai. Agora, nem o mais otimista militante do PSDB esperava que Aécio Neves tivesse 35 milhões de votos. É sobre esse espectro que o senhor está falando pontualmente, esses 35 milhões de votos trouxeram um ânimo para a candidatura dele que vai ficar difícil de segurar? Eu acho que fica difícil segurar e parte da militância até pode não ter acreditado, mas o Aécio não deixou de acreditar, tá? Então Aécio manteve-se firme quando todo mundo já tinha uma crença de que ele seria o terceiro colocado e que o PSDB rumaria a sua inexistência, né, no cenário. Me parece que esse fôlego que o Aécio teve no final e a postura dele, particularmente no último debate, eu acredito, já tinha uma discussão de que na madrugada do domingo as duas curvas se cruzariam, né? Descendente de Marina e ascendente do Aécio. Não se esperava que fosse tanto. Acabou sendo. Aécio dizia o seguinte: me dê em São Paulo que o resto do Brasil eu conquisto. Aliás, infelizmente acabou perdendo seu próprio estado, mas não perdeu de tanto, eu tenho os dados aqui. 43,48 para Dilma, Aécio 39,75, Marina 14. Então, as Minas Gerais são talvez o fiel da balança nesse sentido. As Minas Gerais são o fiel da balança, mas, Rodrigo, nós temos um dado que parece ser muito importante de se discutir. Vamos lá.
Em toda a região Nordeste, a Dilma Rousseff ganhou, exceção feita a Pernambuco. Isso. Na região Centro-Oeste, o Aécio ganhou em tudo, inclusive no Distrito Federal. Isso. E no Sudeste ficou 2-2. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo, deu Aécio. Aécio. Segundo maior, Minas, deu Dilma. Deu Dilma. Terceiro maior, Rio de Janeiro, deu Dilma. Deu Dilma. Quarto, Espírito Santo, deu Aécio. Deu Aécio. Ou seja, o cenário aparentemente... Quarto é a Bahia, não? Não, é o quarto do Sudeste. Do Sudeste, tá. Né? Mas aparentemente o cenário é de um equilíbrio muito grande dessas forças. E se esses votos da Marina, no Norte e no Nordeste do país, não migrarem para o PSDB como o PSDB imagina? Bom, aí não ganha. Simples. Eu acho que não sei. A composição dessas contas da Marina não pode levar em conta só o eixo Sul-Sudeste? Olha só, vamos pensar o seguinte, o Rio de Janeiro, Dilma 35,62, Aécio 26,93 e Marina 31%. Dilma pode levar no segundo turno, Rio de Janeiro pode, mas eu acredito que aí, a conta que eu estou fazendo, se 15% migrar para o Aécio, já ela ganha no Rio de Janeiro, que é o segundo maior colégio eleitoral. Então, assim, como nós estamos aqui discutindo, está em aberto? Tá, mas eu acho que a tendência, e outra coisa, sai logo mais pesquisa de intenção de votos. Eu acredito que nessa pesquisa o Aécio já possa aparecer empatado com Dilma. Esse logo mais é quando? Eu acho que terça, quarta-feira. Tá. Né? E São Paulo, 4 milhões de eleitores de São Paulo preferiram Aécio a Dilma. Um número que é absolutamente preocupante para todo e qualquer petista e é absolutamente surpreendente para todo e qualquer tucano. Como interpretar este número da eleição em São Paulo? 57% dos paulistas votaram em Geraldo Alckmin. Ou seja, se o Aécio teve 45, em tese ele tem uma margem de 12 pontos percentuais para percorrer para chegar na votação do governador. Se ele tiver mais 12 pontos percentuais de São Paulo, ele vai colocar 3 milhões de votos nessa conta e ele vai diminuir para 5 milhões de votos a diferença entre ele e a Dilma. Eu quero retomar uma discussão que eu fiz aqui com você na época da Copa do Mundo. Comigo e com a Adriana no Com a Adriana, perfeito. Naquele momento houve aquele episódio do xingamento da presidente Dilma. Sim. Que é lamentável, deselegante, sem dúvida nenhuma. Ninguém deve ser xingado. No entanto, o xingamento era indicativo de uma certa saturação do PT, talvez na cidade e no estado de São Paulo. E eu quero dizer outra coisa, eu não acredito que a melhor opção do marketing do PT seja, de novo, colar essa história de pobres e ricos no Brasil, tentando colar a imagem do Aécio, a figura de alguém que seja um playboy, alguém rico, porque Dilma também não tem uma origem humilde como tinha o Lula ou como tem Marina. Eu acho que essa polarização PT-PSDB, quando se discute essa questão de ricos e pobres, eu acho que ela empobrece a política, tá? Então, assim, com tempos iguais no segundo turno para debater e discutir, você pode aprofundar e você pode discutir um tema que apareceu muito pouco, que é a economia. Né? A economia, você há pouco indicou, nada parece bem. E para 2015, quem assumir vai ter que administrar uma conta aí muito difícil, né? Com preços que estão represados. Então, essa discussão eu tenho certeza que o Aécio vai trazer. E eu também não tenho dúvidas de que a campanha de Dilma Rousseff vai jogar pesado também na desconstrução da imagem do Aécio. Só que me parece que aí o Aécio está muito mais bem preparado para resistir do que Marina. Eu não acho que Marina tenha terminado tão bem quanto iniciou, não. Existia num primeiro momento uma discussão de que ela poderia ganhar até no primeiro turno e ela acaba em terceiro lugar. Então, assim, capital político ela tem, mas eu acho que o futuro dela político está atrelado a uma tentativa de compor, sim, com o PSDB. Porque ela saiu do PT, ela foi para o PV, ela tentou criar o Rede de Sustentabilidade e foi acolhida no PSB. Se ela talvez não apoia essa, ela pode ficar com uma imagem de alguém que tem um projeto de poder e não um projeto político para o Brasil. É uma situação delicada. Em contrapartida, no tabuleiro ideológico, se ela apoia a Aécio, vai ter alguém dizendo que a Marina foi se endireitando, migrando para a direita. Eu não sei, se a gente for ler o programa de governo de Marina, existe um sentido até mais liberal, muito próximo ao PSDB do que do PT, de um projeto de país mais estatizante. Inclusive, vale ressaltar que o coordenador econômico, né, um dos coordenadores, o professor Eduardo Gianetti, parece que já estendeu o apoio a Aécio Neves. Ontem mesmo, né? Coordenador econômico. Coordenador, enfim. Então, existe muita mais possibilidade de assimilação das teses de Marina ou de uma nova política dentro do projeto político do PSDB do que no PT. Né? Até porque vale ressaltar, eu acho que
ela pode ser resiliente, ela pode ter terminado ontem, feito o discurso com serenidade, mas ela ficou sim magoada pela posição bastante dura que ela sofreu. Em relação ao PT. Ao PT. Por isso que eu discordaria do nobre vereador aqui, dizendo que foi um massacre de ambas as partes. O Aécio tinha sim que polarizar, porque ele estava disputando o segundo lugar, quer dizer, ele queria ir para o segundo turno. Agora, a campanha realizada pelo PT foi muito pesada, eu cheguei até a dizer que em alguns momentos me lembrou o preconceito ou a campanha que Lula já havia sofrido em outros momentos. O que o próprio Lula já havia sofrido, justamente. Por falar em Lula, para a gente finalizar com o senhor, professor, o PT se orgulha ou se vangloria de ter um craque no banco de reserva, o ex-presidente Lula. Craque é uma forma que os próprios petistas se referem à possibilidade que o Lula tenha de arregimentar e de colocar a campanha militância nas ruas para reverter isso. Qual é o papel de Lula nesse cenário? Craque é craque, tudo bem, mas craque também tem que jogar bola. Está no banco faz 4 anos. Então, o condicionamento físico talvez não esteja o melhor e o ideal para entrar em campo, tá? Eu acho que ele é uma figura de poder de comunicação e inteligência muito acima da média. Aliás, perto da Dilma no discurso, o Lula é PhD, Dilma é uma principiante. Mas eu não acredito nesse poder, porque se assim fosse, Dilma estaria muito melhor do que está nas condições de hoje. No discurso, Dilma e Aécio? Sem dúvida nenhuma, Aécio. Né? Aliás, assim, em debate, discurso... Isso parece até que a mídia quer pegar muito no pé de Dilma, mas é só você ler. Eu que, por exemplo, estudei discursos, né, do Lula e do Fernando Henrique, pegar o discurso da Dilma é absolutamente diferente. Se pode ser um discurso mais erudito do Fernando Henrique, ou até o discurso mais popular do Lula, construído em cima de repetições, né, ou de metáforas, os dois, o do Fernando Henrique e do Lula, são eficientes. O da Dilma, às vezes, é difícil de interpretar. Eu acho que nisso a Aécio leva vantagem, sem dúvida. Legal. E esse número alto de votos brancos, nulos e de abstenções? Nisso eu tendo a concordar com o professor da Unesp, o professor Marco Aurélio Nogueira, que escreveu um livrinho em 2001 chamado Em Defesa da Política. Tá? E ele faz um diagnóstico dizendo que nós temos a política com muita política, a política com pouco política e a política sem política. A política com pouco política é a pragmática do dia a dia, do político, que não é ruim, mas é uma política que às vezes você tem que ceder parte das suas teses para conseguir governar. A política com muita política é a do cidadão, é a do jovem que participa, um exemplo, a campanha das diretas. E a política sem política é a política do técnico. É a política daquele burocrata frio que acha que consegue administrar demandas e não convencer. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, Dilma nos foi apresentada em 2010 como uma gestora muito eficiente e parece que os dados indicam que essa eficiência não é tão grande. Nisso talvez o Aécio se pegue para discutir. A campanha nesse segundo turno vai além do binômio Petrobras, vocês acabaram com a Petrobras está nas páginas de polícia dos jornais, ou você usou dinheiro público para construir um aeroporto particular, o mensalão tem origem tucana. A campanha vai além disso ou ela vai ficar nesse fla-flu? Eu espero que ela vá, tá? Eu espero que ela vá. Aécio vai querer trazer os últimos 4 anos e presidente Dilma vai querer trazer os 8 anos do Lula junto aos 4 dela. Né, o que, em termos históricos, é complicado. Né? É a mesma coisa você querer comparar os 8 anos do governo Fernando Henrique. Quer dizer, no fundo, o PT assume o poder e cria uma tese, uma frase de efeito que é uma herança maldita. E é uma coisa meio cruel, né? Porque mata o Fernando Henrique em vida e diz que a herança, que geralmente é um carro que você ganha, né, um dinheirinho, ela é maldita. Né? Então, eu acho que aí, nesse sentido, nós temos que ultrapassar essa discussão mais rasa. Eu acho que, como eu disse, com maior tempo, eu acho que você tem que ir em pontos de programa, uma discussão de uma reforma política. E olha bem, tanto Marina quanto Aécio já trouxeram para as eleições a ideia de que são contrários à reeleição. Não é? Por isso que eu até brinquei, eu fiz um balãozinho de ensaio no meu Facebook dizendo assim, Marina apoia Aécio e eu acho que Aécio dá o ministério para Marina. Não sei, é uma hipótese, mas se isso acontecer, eu acho que Marina consegue, em 2018, chegar com esse capital político fortalecido.